Então, bom dia a todos. Você vai responder, né? Oi? Você vai responder. Então, para quem está online, eu fiz uma pergunta aqui, o pessoal vai passar, não vai passar a eternidade, não. Até o fim dos tempos vai ficar sem saber por que eu perguntei. Lamentável. E quem estiver online não vai saber nem a pergunta. Deve ser frio. Então hoje nós vamos falar sobre o chamado de Jesus. E não é bem uma continuação da semana passada, mas a gente vai falar em partes a respeito do que foi falado, relativizando o pecado, né? Foi o tema da semana passada. A gente em algum momento vai ver onde que se encaixa aqui com o chamado. Então vamos começar com uma oração. Deus, louvado seja o teu nome por toda a terra, e te agradecemos mais uma vez que estamos aqui ao vivo, podemos nos encontrar em teu nome e também podemos passar esse tempo orando, cantando juntos, oferecendo louvores, nos alegrando ao pensar na tua presença na nossa vida, saber que o Senhor tem cuidado de nós e nos momentos de alegria nós podemos ter gratidão por tudo que o Senhor nos dá, e nos momentos que são difíceis nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, seja porque o Senhor tem algum propósito que nós não entendemos, ou porque o Senhor também quer nos ensinar com as dificuldades. Então, em qualquer situação que seja, nós te agradecemos, deixamos cada situação nas tuas mãos e te pedimos para que o Senhor nos ajude agora a ler as Escrituras e aprender, ou se nós já aprendemos, que nós possamos renovar na nossa mente essa convicção de que o Senhor nos chamou e que esse chamado é um privilégio, e que nós possamos honrar esse chamado, termos gratidão por termos sido escolhidos pelo Senhor por causa da tua misericórdia. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda agora na leitura das Escrituras e na compreensão delas. Amém. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 22. Vou seguir o conselho da Shirley. Eu estava realmente em dúvida sobre o que falar hoje, muito mesmo a ponto de não saber nem o que eu ia falar, porque alguns temas que eu tinha na mente eu pensei, não posso falar antes de eu mesmo trazer algum tipo de discussão. Eu não estou falando de abrir uma discussão para a igreja inteira, mas tem algumas coisas que eu acredito que eu ainda preciso ter mais convicção, estudar mais a Bíblia e estudar em grupo, ou seja, conversar com pessoas, procurar saber o que cada um entende, antes de chegar aqui e trazer algo que talvez seja muito com as minhas ideias e com as minhas convicções, sendo que algumas delas podem estar completamente erradas. Embora eu não acredite muito que estejam erradas, mas é importante tentar ouvir algumas coisas, ouvir algumas opiniões, ouvir algumas convicções, eventualmente poder corrigir a maneira como eu penso, o que eu acredito, poder acrescentar inclusive muito mais antes de trazer aqui. Então, deixei um pouquinho de lado. Se você está curioso, tem a ver com a pergunta que eu fiz agora, um pouco mesmo, não vou passar disso. Mateus capítulo 22. Então eu ouvi o conselho da Shirley, lembra, né? O conselho da Shirley. Pensa que o mundo vai acabar daqui a 5 minutos, então fala o que for importante. Amém. Né? Mateus capítulo 22, versículo 1. Então a gente vai ver o que Jesus fala sobre. É uma parábola, ou seja, é uma comparação, mas aqui basicamente ele resume toda a história da humanidade com Deus, a vinda dele, Jesus, tudo, está tudo aqui no meio dessa história. Então em Mateus capítulo 22, versículo 1.
Então tinha pessoas ao redor dele e Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Então ele está falando aqui sobre o reino dos céus. Então esse reino, a palavra para nós aqui no Brasil soa estranho porque parece coisa de história infantil, né? Ah, porque tem o rei, aí tem a rainha, aí tem a princesa e o príncipe. Mas naquele tempo não, porque não existia. Para não dizer que não existia a república, Roma estava criando esse conceito de república, em que você pode até trocar o nome de quem manda, porque quem manda lá na verdade são as leis e não as pessoas. Embora não fosse bem assim, eu estou fazendo uma comparação muito por cima. Então era um conceito novo. De resto, sempre tinha um rei. Era o rei que era um só, que mandava em todo mundo, mandava sobre a vida e a morte. E a comparação aqui fala que é um reino dos céus. Ou seja, Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra. E Deus era o rei. E só Ele manda. Então era um reino de verdade. Apesar de não ter um prédio, não tinha lá um castelo de Deus, mas era um reino, só que um reino celestial que veio para a terra. Então, o reino dos céus, como que ele é? Jesus estava explicando aqui. Como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Opa, então o filho dele, que é príncipe, iria se casar. Então não era uma festinha qualquer, era festa de casamento do filho do rei. E até hoje, quando tem alguns casamentos aí de príncipe, de princesa, né, tem canal de televisão que para aqui para mostrar. E não é daqui, é de outro país. Aí você pensa, o que eu tenho a ver com essa história aí? Eles estão parando a transmissão para poder mostrar aquilo. Porque é grandioso, acontece a cada 10, 20 anos. Então essa era a comparação, não era qualquer coisa que estava acontecendo. Mas aí esse rei, no versículo 3, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. Aí você pensa, o rei está chamando alguém. Então se o rei mandou um convite, por mais que você se sinta privilegiado, né? Fala, opa, o rei está me chamando para a festa, o que você vai pensar? Ai de mim se eu não vou. Como é que eu vou fazer uma desfeita para o rei se ele me convidou? Ele que tem poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas, né? Mas eles não quiseram ir. Aí versículo 4, de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparem meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Imagine, convite para o churrascão daqueles. Né? Versículo 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Cada um foi cuidar da sua vida e falar, deixa isso aí para lá. 6. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Imagine, olha o absurdo da história, né? Quer dizer, não só eles rejeitaram o convite do rei para uma festa, ainda mataram as pessoas que foram lá simplesmente entregar o convite, ou chamar as pessoas, venham. Mandaram matar essas pessoas, quer dizer, mataram essas pessoas. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aí você pode pensar, é brutalidade, né? Esse rei foi, de certa forma, não teve misericórdia. Ao mesmo tempo você pensa, não pode ficar barato um desrespeito tão grande contra o rei, né? E foi isso que ele fez.
Versículo 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, de certa forma, assim, o rei parece que virou baixaria, né? Falou: olha, eu meio que fui humilhado aqui, as pessoas que eu convidei não quiseram vir. Então, olha, chama qualquer um, chama o povão, pode vir quem quiser vir, vem. A porta vai estar aberta, chama. Versículo 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então, de certa forma, quem olha de fora, se você pensar lá na imprensa que cobre lá os eventos das celebridades, e escreveu um monte de coisas, né? Olha só que baixaria, era para ser a festa de casamento só com a elite. Aí ó, povão, aí ó, gente, tem bandido no meio. Que festa é essa? Que rei é esse? Que príncipe é esse que casa desse jeito? Olha que baixaria. Talvez seria assim que o pessoal ia escrever sobre essa festa, mas a verdade é que encheu de convidados, como o rei queria. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o vestido nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então significa que a gente está falando de um homem só. Ele foi pego, alguém viu esse homem lá no meio, só que o homem não está, ele nem se deu, pelo menos, né, ao luxo de trocar de roupa, pelo menos colocar alguma roupa decente, né, para se dar o respeito, porque ele está indo para uma festa do rei. Nem isso ele fez. Entrou de qualquer jeito. Então dá para entender que todos os outros que foram chamados, que estavam na festa, pelo menos eles entenderam: olha, eu não sou da elite, talvez eu não tinha dinheiro para trocar de roupa, né? Mas eu vou colocar o melhor que eu tiver na minha casa. Pelo menos isso, porque como é festa, eu tenho que usar roupa de festa. Mas esse aqui não. E ele nem sequer teve como se defender. Ele ficou quieto, ele falou: bom, quer dizer, nem tem o que falar, porque é verdade. Eu nem sequer me deu o trabalho de trocar de roupa. Versículo 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E essa comparação, essa parábola, essa história, ela tem a ver com toda a história de Deus com os seres humanos. Por quê? Porque no início, Deus criou o homem, deveria viver em comunhão com Deus, não conseguiu. Aí caiu. Ainda assim, Deus viu alguns homens que eram fiéis a Ele. E um deles, chamado Abraão, recebeu uma promessa. E Deus falou: eu gosto de você. Você é fiel a mim. Você me teme e você me respeita. Então o que eu vou fazer? Da sua descendência, dos seus filhos, eu vou criar todo um povo. E eu vou ser fiel a esse povo. Esse povo vai ser meu. Então ele vai ser protegido e separado. Só que em troca, vai ter que ser obediente a mim. Tem todos os outros povos do mundo. Olha, se arrebentem, se matem, porque se vocês não querem me ouvir, o problema é de vocês. Mas vocês são descendentes de Abraão, eu estou dando minhas leis, e eu vou cumprir minha parte da promessa, né? E foi assim que surgiu o povo hebreu, né? E o nome, a gente tem que usar o nome correto, hebreu, porque são diversas tribos, né? A gente ouve falar sobre os judeus hoje eles são uma das tribos, uma das 12 tribos desse povo chamado povo hebreu. Então, esse povo todo existe até hoje, está lá, né?
Então isso prova que a história é real. Então existiu esse reino. E foi assim que Deus agiu com a humanidade. Vocês são meus, eu estarei com vocês, mas eu espero que vocês sejam fiéis a mim. Os outros, vocês querem continuar fazendo o que vocês querem da vida de vocês, vocês não querem me reconhecer como Deus, então seguem a vida de vocês, vocês vivam e morram, vocês vão ser fiéis a mim. Só que, como a gente vê essa história aqui, quando chegou a festa de casamento do filho, os homens eles não quiseram ir. Então isso aqui mostra o quê? Que quando as pessoas iam anunciar a palavra de Deus para esse povo, em muitas situações o povo hebreu foi rebelde, não quis ouvir. Né? Se você pegar aqui, se você pegar o Antigo Testamento e fizer mais ou menos isso aqui, talvez metade, são histórias de profetas que iam lá falar com o povo, se arrependam, escutem a mensagem de Deus. E em muitas situações o povo não ouvia. E mesmo tendo visto todos os milagres que Deus fez, e passava um tempo, já começava a seguir outros deuses. Já não queriam saber mais. Né? Mesmo com toda a história que eles tinham, sabendo que tudo que Deus tinha feito estava documentado, alguns viram milagres acontecendo e mesmo assim, não, tem esse Deus aqui, é mais fácil de seguir. Não exige tanto, não tem tanta lei, ele não está nem aí se a gente faz coisa errada, é melhor isso daqui. E eles começavam a seguir. E quando esses profetas iam lá e falavam a verdade, alguns eram espancados, outros eram mortos, né, sofriam, apanhavam. Outro dia a gente ouviu, acho que o Cícero, né, que falou, eu estava lendo o trecho lá e estava mostrando que o profeta ele foi espancado e ficou amarrado no meio da praça, na frente de todo mundo. Né? Era para o povo ter vergonha de ver o profeta ser tratado dessa forma, mas não, ele ficou lá, exposto para todo mundo. O homem enviado por Deus. Então a gente vê que essa comparação, quando fala que os homens pegaram esses mensageiros e bateram neles, isso é de verdade. É a maneira como o povo tratou os profetas. Né? E no versículo 7 fala que o rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. E a gente tem pelo menos um exemplo, quando a Babilônia foi lá, simplesmente invadiu Israel, derrubou a cidade, derrubou o templo. Né? Deus podia até ter falado assim, o meu templo, como ele é meu, eu vou deixar inteiro, o exército não vai destruir, mas o resto ele vai arrebentar. Mas nem isso, ele falou, olha, arrebenta o templo também. Até o templo, Deus permitiu que o templo dele fosse violado e arrancassem todas as coisas que tinham lá, que eram santas. Veio esse povo inimigo e arrancou tudo e levou embora. Até isso ele permitiu que acontecesse, como um sinal para esse povo. Olha, vocês não quiseram me ouvir, então é isso que vai acontecer para vocês. Morte e destruição. E Deus permitiu que acontecesse. Só que aí chegou o momento, quando Jesus veio e ele abriu as portas do reino, não só para os hebreus que tinham recebido a promessa, né, olha, Deus vai ser fiel a nós, então nós precisamos ser fiéis, vamos nos renovar, vamos nos arrepender e vamos seguir as leis e nós vamos estar bem com Deus e vamos ficar firmes com Ele. Só que Jesus está falando que isso não aconteceu muito bem assim. E aí chegou um ponto em que Deus falou, olha, eu vou chamar qualquer um, porque os convidados não foram dignos. Então, muita gente, mesmo fazendo parte do povo hebreu, não era fiel a Deus, tolerava pecado, tolerava injustiça, tolerava um monte de coisas. Então Deus falou, olha, chegou o momento, é agora.
Não vai ter mais essa de povo separado aqui geograficamente, num país só e todos os outros morram. Não, eu vou abrir a porta para todo mundo e todos vão poder entrar nessa festa que é o reino dos céus. Amém. E aí ele abriu, ele falou: vão às esquinas, convidem todos os que vocês encontrarem. Todos. Amém. Vamos ler duas escrituras que ilustram um pouco essa parte da história. Mateus, praticamente virando uma ou duas folhas aí, Mateus 23, versículo 37. É a primeira, o próprio Jesus falando sobre o povo de Israel. Mateus capítulo 23, versículo 37. Esse é um capítulo em que Jesus fala muito duro com os religiosos daquela época. Então ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Agora lembra lá, né? Os enviados para falar sobre a festa. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus fala, e aqui ele tem em mente o que? Toda a história dos profetas. E ele seria mais um também. Porque ele também está poucos capítulos aqui de ser preso e crucificado. Então essa aqui é a comparação que Jesus fez sobre o reino de Deus, a presença do reino de Deus na terra, sobre o chamado de Deus para o povo dele, que não aceitou, ou que pelo menos era fiel por um tempo, depois ficava infiel, depois era fiel, e ficava nessa, de um lado para o outro. Então Jesus deixa aqui claro: os profetas eram enviados, eram os mensageiros, e o povo ignorou. Em Atos, capítulo 10, vai um pouco para frente, a gente vê como que esse chamado foi feito para todos. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 44. Atos, capítulo 10, versículo 44. Então, até esse momento, todos aqueles que andavam com Jesus eram hebreus, e eles continuavam falando sobre o reino de Deus só para os hebreus. E eles consideravam que os que não eram gente literalmente imunda. Não era eles nem entravam na casa dessas pessoas, porque eles ficariam imundos se eles fizessem isso. Só que Deus convenceu, praticamente puxando a coleira, falando: entra na casa desse homem agora que eu estou mandando. Esse homem, vocês acham que ele é imundo porque ele não é hebreu, mas entra porque eu estou mandando. E fala com eles porque eu estou mandando. É no versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Eles não eram judeus. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, olha o palavreado deles, né? Pode alguém negar a água? Quer dizer, a gente pode agora ainda tentar ficar discutindo com Deus e falar: não, a gente não vai fazer nada por eles,
porque Deus mesmo fez alguma coisa por esse povo. Eles são gentios, são imundos, não fazem parte do nosso povo, não tinha promessa nenhuma para eles por parte de Deus, nada, e agora está descendo o Espírito Santo neles, eles estão falando em línguas como a gente. Gente, não, né, como eu já falei talvez alguns meses, mas foi um choque. Como assim Deus está aceitando esse povinho aí? Não. Aí a gente lembra lá da parábola, Deus foi lá e chamou qualquer um que estava na rua, todo mundo, vem todo mundo, abriu a porteira, não tem mais requisito, não tem mais nada, entra qualquer um. Então, se nós formos pensar aqui, nós que estamos hoje, porque eu imagino que não tem nenhum hebreu aqui, nem vem online. Então, todos nós, talvez com o tempo a gente acaba se acostumando com a ideia de que nós somos cristãos, talvez há muito tempo, então a gente se acostuma com a ideia, em parte, de sermos escolhidos, então talvez a gente até mereça, né? Acaba vindo isso na mente, né? A gente acaba acostumando, nós merecemos de alguma forma, porque a gente aceitou o chamado, né? A gente aceitou o convite para a festa, nós entramos. Não, a gente fazia parte exatamente desse povo aqui, imundo. A promessa nunca foi para nós, era para outro povo. Então esse foi o tamanho da misericórdia para todos nós aqui que estamos aqui hoje. A promessa inicialmente não era para nós, mas aí Deus criou um segundo plano. Ele falou: a partir de agora acabou, agora sim é para todo mundo. Amém. Qualquer um pode vir, qualquer um. A Escritura lá fala gente boa e gente má. Ou seja, mesmo que do nosso ponto de vista a gente pense, talvez aquele ali, aquela, não pode, por causa disso, por causa daquilo. Deus falou: todos pode vir, todo mundo agora é aceito, pode entrar no reino de Deus. Amém. Então esse é o tamanho do que Deus fez, e essa é a explicação da parábola, que qualquer um pode entrar. Se a gente pensa no tamanho aqui da misericórdia de Deus, de ter aberto tanta coisa, tanta porta, acabar com os preconceitos, mas qualquer um pode entrar agora no reino de Deus, é uma coisa grandiosa. Chega realmente a ser chocante, porque quando a gente pensa no conceito de religião, às vezes a gente mistura com moral. A gente pensa, a religião é coisa pra gente boazinha. Aí eu sou do mal, então não é para mim. Aí quem sabe um dia, se eu mudar de vida, aí sim eu vou me adaptar nessa vida de gente boazinha. Mas por enquanto não. Só que o chamado é: não, venham todos. Seja você se considerando bom ou se considerando mal, digno ou indigno, porque eu estou convidando. E eu estou abrindo a porta, o próprio rei está fazendo isso. Estou abrindo a porta para todos vocês virem. E eu estou chamando. Quer dizer, você meio que poderia considerar até como uma ordem. Deus está me chamando. Está chamando todos. Então não é um ou outro, está chamando todos. Só que aí tem um detalhezinho. Teve alguém que entrou, mas não trocou de roupa. Então vamos olhar lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5.
Versículo 16. Então aqui Paulo está escrevendo para a carta escrevendo a carta para os coríntios, a igreja na cidade de Corinto. Então ele fala de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ou seja, obviamente tem um contexto aqui, mas a gente pode considerar assim: se ninguém é mais considerado do ponto de vista humano, significa que eu não vou ficar aqui usando meus argumentos humanos para dizer, essa pessoa é assim, aquela pessoa é assada. Essa pessoa aqui tem isso, você tem que pensar dessa forma, aquela pessoa quer daquele jeito, e essa pessoa ela serve para o reino de Deus, essa aqui não. Tem essa questão do povo, de que povo ela faz parte. Acabou. Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então aqui está falando sobre nova criação. Amém. Uma mudança, um renascimento, uma vida nova. Nova criação. Então esse é o conceito que Deus tem, que Cristo tem e que nós precisamos ter. Que quando alguém passa a ser de Cristo, precisa haver uma transformação. Tem que ter uma mudança. E a mudança, talvez ela não seja completa de uma hora para outra, e muito provavelmente não vai ser, mas precisa ter essa diferença. Tem que ser notada, né? Talvez não seja notada pelas pessoas imediatamente, mas pelo menos a pessoa que passou a ser de Cristo, ela precisa reconhecer: alguma coisa está mudando na minha vida. Porque pelo menos para mim, eu notei essa diferença. Eu acredito espero que todos aqui tenham notado, sentido essa diferença quando foram chamados. De entender, alguém me chamou para Cristo. De verdade, não é, eu vou entrar ali numa igreja, eu acho que tem a pressão da família, a pressão de não sei quem, eu vou lá porque se eu não for ficar feio. Não, Cristo te chamou para você mudar de vida, que é bem diferente. E que quando Cristo chama, tem que ter diferença, porque a Bíblia fala que nova criação. Por quê? Porque quem ouve o chamado de Cristo, reconhece Cristo chamou para quê? Quando ele estava lá anunciando: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando, está próximo. Então já faz parte do chamado: arrependam-se, mude de vida. Ou seja, se você reconhece sim o que está errado, o que você faz? Você vê diante de Cristo: Cristo está me chamando. Então, por mais difícil que seja, talvez não seja tão difícil, mas mesmo que seja, eu tenho que abandonar o pecado. Eu tenho que abandonar o que é errado. Vou mudar de vida, vou viver de outro jeito. Nem sei como que vai ser, porque para mim é tudo novidade. E algumas pessoas adoram novidade e outras detestam. Mas Deus quer coisas novas, quer uma vida nova. Então esse é o chamado. Então 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Reconciliação, você une pessoas que estão afastadas. Pode ser desentendimento, briga, porque diversos motivos, mas aqui existia um motivo claro de reconciliação. Deus tinha abandonado a humanidade e tinha concentrado só no único povo. Naquele momento ele falou: não, agora eu vou esquecer, eu não vou levar mais em conta os pecados todos que vocês acumularam por milênios, vou jogar tudo fora e estou abrindo as portas de novo para a gente recomeçar.
20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, o cristão, ele assume o papel de um embaixador, ele é um representante, ele representa o reino dos céus, o reino de Deus. E nós anunciamos a mensagem em nome de Deus. Nós chamamos as pessoas para virem para Ele. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Outro versículo. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Esse versículo aqui daria uma pregação inteira. Não receberem em vão a graça de Deus. Aí se a gente pensa lá no cidadão que entrou na festa e não trocou de roupa, seria uma boa ilustração. O homem entrou na festa e falou, bom, já que eu fui convidado, estou entrando. Mas aí se ele pelo menos pensasse nas normas do tempo, naquele momento, ele ia entender, peraí, não, mas pelo menos eu vou colocar uma roupa decente de festa, porque é o mínimo que eu posso fazer. Eu sei aonde eu estou entrando, então eu preciso me adaptar ao lugar onde eu estou indo. Por respeito, por gratidão, por entender o privilégio, porque eu sei para onde eu estou indo. Então eu não sou desleixado e descabeçado e entro de qualquer jeito, porque foi o que aquele homem fez. Então, vamos voltar um pouquinho, Romanos 12. Vai ler essa mais duas escrituras só para terminar. Romanos capítulo 12. Transformação. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Acho que faz um tempo que eu não leio essa escritura, mas às vezes eu sinto que fica repetitivo, porque é espetacular o que está escrito aqui. Primeiro, rogando pelas misericórdias de Deus, a misericórdia que Deus teve por nós. Ou seja, lembra da misericórdia que Deus teve por você. Porque Ele te chamou, sendo que Ele nem precisava ter feito isso, mas Ele te chamou e te deu a chance de mudar de vida e viver com Ele. Então, rogando pela misericórdia de Deus, para que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo. Porque esse é o culto racional de vocês. O culto não é simplesmente se reunir num lugar, todo domingo vem aqui e vamos cantar, vamos orar e vamos para casa. Não. Até que ponto eu sacrifico minha vida, seja fazendo algo ou deixando de fazer algo? O que Cristo transforma na minha vida? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então o chamado de Cristo a nossa mente ela tem que ser transformada. E algumas transformações elas acontecem muito rápido. Porque é muito simples, a gente vê aqui, a gente lê uma escritura e vê, isso aqui é o que Deus pede, eu não faço, então vou começar a fazer, ponto final. Então tem algumas coisas que são muito simples,
não requer prática nem tampouco habilidade. Se você entende que Deus está te falando, você simplesmente começa a fazer no mesmo minuto. Né? Como o Isaac falou, não adianta ficar racionalizando, tentando, mas tem que pensar e ver por esse modo e desse lado. Não, está muito claro. Se você tem consciência, você sabe o que está certo e o que está errado. É rápido. Só que tem coisas que não, a gente precisa ir mudando com o tempo. E passa muito tempo. Depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente vai amadurecendo e vai entendendo melhor. Nunca tinha parado para pensar. Olha o que Deus fala na palavra dele. Não entra na cabeça às vezes. Né? Então a gente tem que continuar passando a nossa vida inteira por transformação. Mas como a gente vê aquele homem lá sendo jogado fora, a gente entende a seriedade do que significa se deixar transformar por Cristo. Porque aquele homem não ofereceu uma roupa nova para ele, de repente você não tem uma aqui reserva, você quer usar essa? Não, o rei falou, joga fora, depois de tudo já que eu fiz, tudo, abri as portas aqui e agora esse homem chega e nem se dá o respeito de pelo menos se vestir direito. Ou seja, ele não se despe daquele homem que ele era para se transformar em outro. Já foi tanta misericórdia que eu dei, não tem mais desculpa. O mínimo que esse homem tem que fazer é se vestir de novo, se transformar em uma nova criatura, por entender o chamado de Cristo. Atos 7, deixa eu ler essa mais uma última. Atos 7, versículo 51. Ao mesmo tempo ele fala algo que tem a ver com isso, e ele mesmo se tornou um profeta, né? Estevão, mais um profeta a ser morto, porque aqui ele está perto de ser morto, perto de minutos mesmo para ser morto, de tanta revolta que ele gerou por falar a verdade. Então, Atos capítulo 7, versículo 51, então aqui Estevão, seguidor de Jesus, falou para o povo aqui, cheio de religiosos, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, de novo, ele fala sobre a questão dos profetas, e ele se tornou mais um, inclusive, ao falar isso, porque logo em seguida ele foi apedrejado e morreu. Mas ele está de novo falando sobre todos os outros profetas que a gente viu lá na parábola. Mas a chave do que a gente vai falar aqui é no versículo 51. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E essa resistência ao Espírito Santo, né, significa que a pessoa resiste à transformação. Então, até ouve a mensagem, ela reconhece o chamado, reconhece o Evangelho, mas ela não quer se vestir com roupas de festa. Então ela resiste, seja resistir ao trabalho do Espírito Santo dentro dela mesma. Então o Espírito está lá tentando trabalhar e ela resistindo, não quero pecar, não quero fazer o que é bom, e fica lá lutando e a pessoa resiste, ou ela resiste à palavra que vem através do Espírito Santo de outra pessoa. Então alguém com o Espírito está lá, martelando e falando a verdade, e a pessoa resiste. Não é assim, não quero, não. Cala a boca. Me deixa ser como eu sou. Não quero mudar. Essa é a resistência. E para terminar, a gente vai ver um exemplo de alguém que não fez isso, fez o contrário. Uma pessoa que mostrou, que se vestiu com vestes novas. Lucas capítulo 19.
Muita gente já conhece a história, né? Zaqueu, cobrador de impostos, odiado pelo próprio povo, traidor da pátria, devia morrer. É assim que ele era visto. Então esse homem deu um jeito lá de pelo menos conseguir ver Jesus, só isso. Mas aí Jesus foi atrás dele e falou: eu vou comer na sua casa, inclusive. Jesus fazia isso, ele se convidava simplesmente para ir para sua casa comer lá. Complicado, se fosse hoje, né? Tinha que estar com tudo pronto já antes, né? O que acontece? Zaqueu, né? Então, 19, Lucas 19. A gente vai cortar um pouco a história, estou resumindo aqui, você pode ler em casa. Versículo 6 fala: então ele desceu rapidamente da árvore onde ele tinha se pendurado e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, de um traidor nojento que arranca nosso dinheiro e dá para os romanos. Assim que o povo olhava, né? A gente lembra lá sobre não julgamos mais de forma humana, né? Lá em 2 Coríntios. Então, versículo 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, Jesus nem abriu a boca, começou a falar: peraí, vamos fazer uma limpa na sua vida aqui, Zaqueu, porque você está achando que eu vim aqui almoçar na sua casa, vai ser de graça? Não. Eu vou arrancar tudo que você tem na sua vida, tudo que você gosta de fazer, vou acabar com vocês aqui. Você acha que esse privilégio aqui é de graça? Não fez isso. Jesus simplesmente entrou e falou: eu vou entrar na sua casa, porque você é visto como indigno no meio do seu povo, mas eu vou mostrar que você não é. Eu vou te dar a chance de você entender que eu te aceito, porque eu aceito todos. E ele mesmo, o próprio Zaqueu, né? Olha, Senhor, eu sei quem o Senhor é, e eu entendi o privilégio que o Senhor me chamou. Então, olha só o que eu vou fazer. Olha só, pensei no seguinte: eu vou fazer o seguinte: metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, e se eu arranquei dinheiro de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu acho que isso é justo. Jesus me disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Amém. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Então, todos nós ou estamos perdidos ou estávamos perdidos. Então nós somos todos iguais. Exatamente. Então a diferença é, quando Jesus te chamou, para quem já foi chamado, você agiu, você reconheceu essa misericórdia e você mudou. E espero que tenha mudado, e espero que continue mudando, como a gente viu lá em Romanos 12. Se você está recebendo o chamado agora, então você entende. Espero que tenha entendido, né? Esse é o chamado, é o mesmo chamado que o mundo inteiro recebe. E quem não recebeu ainda, espero que receba, porque o chamado é para todos igualmente. Amém. Ninguém é digno ou indigno do chamado, não tem diferença. Só que a coisa era tão forte que Jesus teve que fazer isso aqui, ele teve que entrar na casa de um homem que todo mundo odiava, para falar: tá vendo, eu aceito qualquer um. Não tem essa de ser digno ou indigno, não tem essa: você é imundo, você é pecador, você não é da elite, você não é religioso, seu pai não é pastor. Não tem essa, é todo mundo igual. Só que aonde que entra a salvação? Entra a salvação onde existe arrependimento, um coração sincero, como Zaqueu teve. Jesus, esse homem é de Deus, eu quero lá ver, nem que seja de longe, mas eu quero ver. E quando esse homem vem até mim e se aproxima de mim, então eu vou demonstrar que eu honrei esse chamado de Cristo. Então o que eu posso fazer, eu vou fazer. Isso aqui está errado na minha vida, eu vou fazer. Se tiver mais, conforme eu for encontrando, eu vou fazer depois. Mas eu vou colocar minha vida a limpo. Eu vou me vestir
com roupas de festa para fazer parte desse reino. Então essa é a mensagem de hoje. Esse exemplo de Zaqueu é maravilhoso por causa disso, porque não existe desculpa. Não existe desculpa para ninguém dizer eu não mereço, eu sou um caso perdido. Não existe caso perdido. Para Cristo não. Mas o chamado de Cristo é muito claro. Estou chamando todos. Mas se você vem, esteja preparado para se vestir com roupas de festa. Para ser digno do chamado. Se arrependa e muda de vida. Permita que Cristo reformule a sua mente, mude o seu coração. Você tem que permitir isso. Mas para quem permite, é dada a vida eterna de presente. Então esse é o chamado. Vamos terminar com a oração. Deus, obrigado por essa mensagem que o Senhor nos dá. Porque ela nos deixa desconcertados. Mesmo quando a gente volta a ver essa história, como diz Zaqueu, nós precisamos realmente pensar que é um chamado maravilhoso, porque nenhum de nós mereceu. O teu plano, no fundo, era para todos os homens, mas por um tempo o Senhor simplesmente ignorou uma parcela tão grande da população, e com razão, porque os homens sempre procuram voltar para o pecado, sempre querem tomar suas próprias decisões e fazer o que agrada, e não te procuram. E até mesmo o povo que o Senhor separou para ser santo, ele foi infiel tantas vezes, mas não porque ele era pior, mas porque era como todos nós. E mesmo assim, o Senhor se dobrou de uma forma até humilhante para fazer isso, de abrir as portas dessa festa de casamento, desse banquete onde Jesus é o noivo. E o Senhor abriu para todos, inclusive para nós. Amém. E por isso nós te agradecemos. E eu te peço para que qualquer um que esteja escutando isso, todos nós aqui, que nós possamos ter isso firmes na nossa mente e no nosso coração, de que o Senhor aceita qualquer um que esteja disposto a se arrepender. Amém. Qualquer um. Por favor, nos ajuda a tirar essas amarras que nós temos na nossa mente, de olhar para algumas pessoas e pensar que essas pessoas já não têm solução, não têm mais salvação, ou talvez acreditar que algumas delas mereçam a salvação. Porque isso não é verdade. Porque nenhum de nós merece e nunca vai merecer. E ao mesmo tempo, o Senhor abre essas portas todas para nós. Muito obrigado por isso, obrigado pela salvação que o Senhor nos dá. E eu oro para que qualquer um que escute a tua mensagem reconheça o privilégio. Amém. E que esteja disposto a pagar um preço ridiculamente pequeno, que é simplesmente se arrepender dos próprios pecados, para receber toda essa salvação, para receber essa promessa, que não é só a promessa para o futuro de uma vida eterna, mas de ter aqui uma vida plena, por poder viver em comunhão com o Senhor, poder se livrar do pecado, lutar pelo menos contra ele, e ter a força do teu Espírito para agir em nós, para nos ajudar a viver em comunhão com o Senhor. Eu te peço por isso, por favor, nos acompanha nessa semana, em tudo que vamos fazer, que possamos estar unidos com o Senhor durante toda essa semana. E por favor, trabalhe no coração daqueles que estão ouvindo a tua mensagem, que possam ouvir e tomar decisões sérias. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.